Um bom dia a cada um de vocês. É com alegria que eu aceito o convite do Reverendo Jorge para estar aqui novamente. E é com uma boa dose de medo também, porque não é um lugar fácil, né? Afinal de contas, supostamente é um recinto sagrado e a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que fala. E o assunto que eu peço que o Deus que é de todos nós, Pai, Mãe, essa história de Deus, é sempre bom lembrar, nós o chamamos Pai, mas ele é agênero, tá? Por favor. É uma conversa toda hora, mas que ele possa nos abençoar nessa reflexão, nesse compartilhar. E que ajude a cada um a ponderar sobre o que será dito e se está de acordo com aquilo que vocês compreendem que Deus fala. Essa é a minha oração para esses próximos minutos. E o assunto é não matarás. É um assunto bonitinho. E ele começa lá em Mateus, capítulo 5, versos 21 a 26. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louvo, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Isso é uma coisa que me dá... Nós vamos no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha tem gente que acha que é uma costura de vários ensinamentos que Jesus fez e que o redator do Evangelho de Mateus organizou aqueles ensinamentos. Outras pessoas entendem que foi um retiro espiritual de Jesus com os apóstolos. E logo no início do capítulo 5, é dito que Jesus viu as multidões e subiu a montanha com seus discípulos. Parece que deixou as multidões de fora. É uma possibilidade. E o falecido teólogo John Stott diz que, na opinião dele, o Sermão da Montanha, e ele tem um comentário muito bom que chama Contra a Cultura Cristã, da Bio Editora, o Sermão da Montanha seria como ficam a vida e a comunidade humanas sob o governo da graça de Deus. E nós estamos numa sessão do Sermão da Montanha em que ela começa com Jesus dizendo que o reino de Deus tem leis, mas não são as leis que nós esperávamos que ela tivesse, ou que ele tivesse. Elas são leis bem diferentes. E Jesus é bem claro que ele não tem paciência com quem omite o ensino da menor partícula da lei. Quando Jesus fala não matarás, ele está rememorando o 5º mandamento: se eu não errei na conta e se eu não faltei na classe de escola dominical que ensinou. Lá está dito não matarás, ou melhor, não cometerás homicídio, que é diferente.
E faz referência a Êxodo 21:14, que diz: se alguém tiver planejado matar outro deliberadamente, tire-o até mesmo do meu altar e mate-o. Eu vou repetir. A lei de Moisés diz: se por um acaso eu e o reverendo Jorge vamos às vezes de fato por alguma razão, e por acaso ele tropeça, cai, bate a cabeça e morre, ok? Eu tenho um lugar em que eu posso me esconder, onde a família do reverendo Jorge não pode me matar. É o que é chamado de assassinato, homicídio culposo. Ai de mim se eu tiver planejado, é pena de morte, e não há lugar, nem no altar, onde eu possa me esconder. Portanto, homicídio premeditado é crime inafiançável, inexcusável, imperdoável. E isso dá uma dimensão muito clara da importância de quando Jesus começa a dizer: não matarás. Agora, é muito esquisito. E o texto começa a ficar divertido. E eu começo a pensar como é que a gente passa por ele rapidinho. Porque tem alguma coisa que não combina. Jesus diz que todo aquele que se irá contra o seu irmão. Olha só que engraçado. Jesus diz que quem se irá contra o seu irmão é semelhante a cometer homicídio doloso. Como assim? E é muito curioso, porque há duas versões. Todo aquele que se encolerizar sem motivo contra seu irmão, ou todo aquele que se encolerizar contra seu irmão. Ou seja, a cláusula sem motivo não se encontra em todos os pergaminhos usados, o que nos coloca numa situação muito curiosa. E aí eu deixo o apuro para os nossos pastores explicarem isso depois. Porque ou alguém acrescentou algo ao que Jesus disse, ou alguém tirou. 10 centavos para vocês pensarem sobre qual é o mais provável. Se algum de nós comete falsificação de documento contra nós mesmos. Portanto, eu aposto que os editores da Nova Versão Internacional e várias outras traduções omitem o sem motivo. Portanto, Jesus está dizendo que quando eu me encolerizo contra o meu próximo, contra a pessoa próxima a mim, eu estou cometendo homicídio. E quando eu uso palavras doces, traduzindo aquilo que Jesus disse, ele diz que se alguém disser que o outro é imbecil, desculpa o palavreado, mas Jesus é que começou, só estou colocando no português de hoje. Se alguém disser que a pessoa próxima a ele é imbecil, insensata, estúpida, louca, tola, comete homicídio doloso. Ou seja, Jesus está dizendo que recebe o mesmo julgamento quem mata, quem encoleriza e quem insulta. Como é possível ser igual essas duas situações ou essas três situações? Como é possível? Porque não faz sentido na nossa cabeça. Mas Jesus começou dizendo que no reino as coisas não são como nós queremos que seja. Azar de vocês que se tornaram membros desta igreja e que ao fazê-lo disseram que Jesus é Senhor de vocês e que as Escrituras são a sua referência ética e espiritual. Ninguém os obrigou, vocês fizeram porque quiseram, de livre e espontânea vontade. Não reclamem, porque as leis do reino não são aquelas que nós esperamos que sejam. Será que Jesus, nesses termos, está
sugerindo que nós temos que ter uma sociedade, lá vai de novo, uma sociedade de maricas, uma sociedade de gente frouxa. É isso que Jesus está dizendo aqui. E olha que essa conversa, volta e meia, está nos nossos encontros sociais, né? Ah, hoje é muito difícil, hoje você não pode falar nada, não pode isso, não pode aquilo. Está todo mundo reclamando contra a tal linguagem politicamente correta. Bom, vamos parar e pensar. Sobre encolerizar, que não é o meu tema. O meu tema é insultar. Mas, pensando rapidamente sobre encolerizar, é um passo possível para o homicídio. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas, as primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer, saiba que o pecado está à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a Abel, a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Começou porque ele estava profundamente encolerizado. Mas a nossa questão é o insulto. E aí eu vou perguntar para vocês o seguinte: Jesus não insultava as pessoas? Seu coração está batendo pressão? Ele chamou os seus ouvintes de raça de víboras, em Mateus 12:34. Ele chamou seus ouvintes de hipócritas 6 vezes, no mesmo discurso, ele estava empolgado. De cegos, 4 vezes. De guia de cegos, 1 vez. De insensatos, 1 vez. De sepulcros caiados, 1 vez. Pergunta: qual a diferença? A diferença, do meu ponto de vista, é que, primeiro, Jesus estava em uma discussão pública. Ele não chamou pelas costas. Ele chamou olhos nos olhos, se é possível a gente dizer, mas ele estava lá. Ele não mandou recado. Segundo, ele estava em uma discussão entre iguais. Não havia diferença de poder. Havia? Todos esses termos têm impacto na argumentação que ele estava apresentando. São termos argumentativos, fazem parte da oratória. Eu vou pegar o apóstolo predileto, reverendo Edson, o apóstolo Paulo, e perguntar se Paulo também insultava. Paulo tinha uma língua pior do que a minha, se é que existe. E ele diz à igreja da Galácia: ó Gálatas insensatos. Exatamente qual é a diferença entre insensatez e tolice, burrice? Mas Paulo escreveu à igreja da Galácia dizendo que eles eram insensatos. E disse que eles eram insensatos em uma carta pastoral em que ele estava pontuando aquela igreja: olha, vocês estão querendo deixar a graça de lado
e ficarem com a lei. Vocês estão querendo pegar o bolo da festa e trocá-lo pelo salgadinho da quintanda lá do Caixa Prego. Isso não tem o pingo de bom senso. Por isso que Paulo usou esses termos traduzidos assim para o português. E Paulo tinha um caboclo. Paulo não tinha. Paulo cita um caboclo chamado Alexandre, fabricante de latão, objetos de bronze. E esse moço pintou e bordou com o apóstolo Paulo, a ponto de Paulo dizer a Timóteo: toma cuidado com essa pessoa. Ele me causou muitos males. Paulo não usou nenhum adjetivo para Alexandre o latoeiro. Certo, Reverendo Gladys? E todas as vezes em que Paulo passa as vias de fato em suas cartas, ele está passando as vias de fato de uma forma muito oratória pura. Não há nenhuma intenção de insulto, mas apenas de disciplina, de orientação, de ensino. Jesus disse que é semelhante a homicídio, é de igual gravidade, chamar de imbecil, insensato, estúpido, louco, tolo. O texto está falando de relacionamentos rompidos. O texto está falando que um insulto leva à ruptura. O texto não fala de opiniões divergentes, não fala de condutas conflitantes, não fala de litígio sobre alguma razão. E aí, eu vou voltar à epístola de Gálatas 2,11, em que Paulo tem uma discussão com o queridinho de Jesus, Pedro. O queridinho de Jesus resolveu dar uma de engraçadinho. Naquela época, a igreja cristã não sabia se ela era judia ou se ela era gentia. Então, Pedro, muito engraçadinho, o queridinho de Jesus, adotou uma conduta dúbia. Quando estava com os gentios, eles abraçavam, era pior que o Jorge, abraçava, beijava, aquela história toda, né? Chamava de meu amigo, blá 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 blá, retomava a refeição com eles, etc. Tentava com um judeu na reta, Paulo virava as costas. Pedro virava as costas. Paulo, quando percebeu isso, virou para Pedro e perguntou para ele se ele estava de brincadeira em público. Se não me engano, em público. E o questionou, porque assim, que comportamento é esse que você apresenta? Que palhaçada é essa que você está fazendo? Eu suponho que a conversa deve ter sido mais ou menos por aí. Como o texto não fala, fica a nossa imaginação. O que o texto de Mateus fala é sobre deixar de reconhecer a imagem de Deus na pessoa próxima. É reduzir, retirar a humanidade da pessoa próxima a você. É reduzir a sua importância. É torná-la desigual. É subjugá-la. Quando nós insultamos, nós temos alguma outra intenção que não seja essa, por favor? Sabe por que uma das razões pelas quais, na minha interpretação, insultar é contrariar o mandamento, é igual não cometerás homicídio qualificado, doloso? Porque é uma desobediência ao segundo maior mandamento. Mateus 12:31. Amar ao próximo como a si mesmo. Porque o primeiro grande mandamento é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
E o apóstolo João, supostamente o autor da primeira carta de João, diz bem claro que não é possível fazer o segundo ignorando, fazer o primeiro ignorando o segundo. Isso não existe, não existe a possibilidade de eu dizer amo a Deus e odeio a pessoa próxima de mim. Isso não existe. Portanto, o insulto, a desqualificação da outra pessoa é uma violação do mandamento de amar ao próximo como a si mesmo, a não ser que eu goste de me olhar no espelho e me chamar. Do ponto de vista de vida pessoal nossa, o que de bom pode vir quando nós estamos encolerizados? Quais atitudes sensatas a gente tomou quando estava profundamente enraivecido, com muita raiva? Qual o crescimento pessoal, emocional, espiritual quando a gente usa aquele vocabulário imenso que todos nós conhecemos? Nós podemos não usar, mas nós conhecemos. Que sociedade nós queremos? Nós queremos uma sociedade de pessoas frouxas que não sabem se defender? Nós queremos uma sociedade que não tolera a existência de pessoas fragilizadas? Fazem 90 anos que um país resolveu que a sua sociedade seria só de pessoas fortes, através de um governo democraticamente eleito. 1933, é isso, Henrique? 1933, o Partido Nazista, democraticamente eleito, assume a Alemanha com esta proposta: um país de fortes para os fortes. Não é isso que a história ensina? Ainda que a gente vê com desconfiança dos historiadores? Mas não é isso que nós vemos? Ou nós queremos uma sociedade que não tolera a humilhação, a subjugação, a opressão de quem quer que seja? Ou nós queremos uma sociedade que vai defender o fraco, que vai defender aquela pessoa que não importa a razão estar fragilizada e nós não permitiremos que essa pessoa seja habitada? Qual a sociedade que nós queremos? Qual a sociedade que se parece com o reino de Deus? Ou, fazendo uma pergunta, tem um livro muito interessante que eu li quando eu era criança, pré-adolescente, chama Em Seus Passos, o que Faria Jesus? Até um livro do PG. Jesus faria o quê? E eu vou lembrar vocês de novo que vocês estão aqui porque quiseram. Portanto, todos nós temos a obrigação de pensar se o que eu faria, Jesus faria. Porque, do contrário, porque nós somos chamados pessoas cristãs, pequenos cristos. Eu fico imaginando, eu sou médico, aí vocês vão consultar comigo. E eu sou muito franco. Aí eu digo para você, você é canceroso, morfético, sifilítico. Ou vocês preferem que eu diga para vocês, mas você está com um problema de saúde dessa natureza. Eu acho que se eu chamar quem consulta comigo, falar, olha, você é canceroso, você é cancerosa, e essa pessoa ficar magoada comigo, eu vou achar ela uma fresca. Desculpa a expressão. Eu estou imaginando a avaliação que vocês fariam do meu atendimento na internet. Principalmente se puderem fazê-lo anonimamente. Se tiver estrelinha negativa, eu estou lascado. Mas não é assim? Não é amar ao próximo como a si mesmo?
Sabe qual é o problema do insulto? Ele vira rotina. Ele vira aquele inconsciente coletivo que determina o que nós pensamos e fazemos enquanto sociedade. Porque o insulto, ele só atinge o seu objetivo quando ele consegue fazer que a pessoa insultada concorde conosco. E a pessoa diz, você tem razão, eu sou isso mesmo que você está dizendo. É o que a gente pode chamar de insulto estrutural. E é aquele que leva a uma desigualdade social, política, econômica e emocional. Gente preta é preguiçosa, ruim de serviço, vive pegando atestado. Por isso que naquela coisa meio satânica que a princesa Isabel fez em 1888, quer botar todas as pessoas pretas no olho da rua sem pão, sem lar e sem comida, e trazer da Europa pessoas brancas para ocupar terras vagas e deixar na miséria toda uma população descendente de pessoas sequestradas por puro racismo, para embranquecer a nossa população. Eu pergunto, Jesus faria o mesmo? Isso não é matar? Não esqueçamos que os maiores responsáveis por sequestro e morte fomos nós, pessoas brancas europeias. Segundo Laurentino Gomes, no livro dele, em 3 volumes, Escravidão, sabem quantas pessoas foram sequestradas na África para serem trazidas, inclusive para cá? Um dos maiores mercados, 60 milhões. Sabe quantas chegaram aos países onde eles estavam destinados? 12 milhões. Entre o sequestro na África, a parada no porto africano, a travessia no mar e a venda, sobraram 12 milhões. Essas 12 milhões de pessoas, não importa o gênero e a idade, eram marcados a ferro em brasa 4 vezes. Inclusive para mostrar que pagaram impostos. Eu adoro cutucar o erro. 4 vezes. Inclusive crianças. A expectativa de vida no Brasil de uma pessoa escravizada era 1/3 menor do que a das pessoas livres. Eu pergunto, isso não é violação do mandamento não matarás? A escravidão, em que existe e existiu em todas as sociedades, é de uma crueldade física, emocional, social, extremamente grande. E isso não está incluso no Sermão da Montanha, quando Jesus disse, não matarás. E é curioso, porque Êxodo 21, 26, Moisés disse que aquela pessoa que sequestrar o próximo para escravizá-la será condenada à morte. Eu vou repetir. Aquela mesma lei mosaica que algumas pessoas usam para dizer que as pessoas LGBTQIA+, são excluídas do propósito de Deus, essa mesma lei
diz que traficante de escravo merece a morte. É muito curioso quando eu escolho a quem eu vou direcionar as palavras, não é verdade? Então, se eu vou escolher a população LGBT, ok. Vai todo mundo para o inferno de cabeça para baixo amarrado. Traficante de escravo a gente recebe nos primeiros bancos da igreja, principalmente se o dízimo for alto. Duvidam disso? O livro do Laurentino é muito elucidativo nos capítulos em que ele trata dessa questão. E é curioso. 1 Coríntios 6,10 diz que algumas pessoas não herdarão o reino de Deus. É um texto que pessoas anti-LGBTs adoram. Eu vou citar, Jorge. Malafaia e Companhia Limitada adora citar esse texto. Mas o professor Frederico Lourenço, um português especialista em grego, e o conhecimento dele em grego é indisputável, ele coloca uma dessas pessoas que na maior parte das nossas traduções é colocada como roubadores, ele coloca como traficantes de escravos. Por que o professor Frederico Lourenço faz essa tradução, eu não sei, mas eu não vou discutir a competência dele em relação ao grego. Eu tenho que aceitar. E vou me perguntar se os que não traduzem dessa forma não estão se protegendo. Lembra aquela história que eu perguntei se alguns de nós vai cometer falsificação de documento contra nós mesmos? É muito mais fácil eu dizer roubadores, sequestradores, porque sequestro é aquele crime que eu sequestro Jorge e devolve ou mato. Mas o professor Frederico disse que é traficante de escravo. Não herdarão o reino de Deus. Quantos séculos mesmo nós, igreja cristã, toleramos tráfico e a existência de escravos? A Folha de São Paulo de hoje diz que 195 pessoas foram baianos. Dou um doce para a gente acertar a cor da pele dessas pessoas nascidas na Bahia. Foram salvas de condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves. Nós vamos ter de rever nossas vinícolas, né? E as vinícolas juram de pé junto que é um serviço terceirizado. Qual é a diferença? 195, alguma coisa assim. Agora? Sim, agora. Se ele a escravidão em São Paulo produzir roupa, já está cansado, não dá mais importância não. Mas gaúcho escravizando baiano parece que é novidade, né? No bom português. Nós dizemos que os habitantes originais do Brasil são um fardo econômico, desperdiçam recursos, não exploram a terra. Não é isso que nós pensamos a respeito deles? Dos chamados indígenas? Edson, você maneja 160 espécies vegetais silvestres comestíveis? Conhece minuciosamente o comportamento de mais de 80 animais de caça? Você é capaz de pescar cerca de 50 tipos de peixe? Você consegue coletar 30 variedades diferentes de mel silvestre? 11 espécies de cogumelos? Os Yanomamis são capazes de fazer isso.
Eu pergunto: quem é o grupo de assassinos responsável pelo que nós vemos nos jornais nas últimas semanas, em que os Yanomamis são apenas a ponta do iceberg? Eles não são a exceção, eles são a regra. Basta visitar qualquer aldeia, o reverendo Edson já fez isso, não é isso? Mas nós os vemos de forma preconceituosa, nós os insultamos, nós diminuímos a humanidade deles e dizemos que eles tiram o nosso dinheiro, porque eu posso muito bem derrubar a floresta amazônica e plantar soja. Posso acabar com as poucas reservas que tem em Minas Gerais para criar gado. A Receita Estadual vai adorar. Textos simples vão mais além do que a gente está acostumado. E esse parte do Sermão da Montanha a gente passa de liso, passa rapidinho. E o dia que eu comecei a perceber por que eu passava rapidinho, como é que era incongruente, porque eu tenho que pensar nisso aí. Alguma coisa está me passando desapercebida. Nós pecamos de formas que a gente nem sabe que peca. Nós contribuímos com o pecado social sem nem sabermos que contribuímos. E o convite é a gente repensar essas questões. Pensando na população LGBT, não sei se mas nota de rodapé. Quando eu pensei na possibilidade de trabalhar no ambulatório Transeduardo Menezes, há uns 8 anos atrás, e foi Conceição, minha esposa, que me deu a ideia, ela trabalhava lá na época. Eu fui atrás daqueles dois. O Edson era apenas um presbítero, era só moderador do conselho, na época. E o Jorge era o nosso pastor titular. E eu perguntei para os dois: o que vocês acham? E os dois me disseram: mete bronca. Beleza, o moderador do meu conselho, onde eu já era presbítero eleito por vocês, e o meu pastor disseram que eu deveria trabalhar no ambulatório. Quando eu assumi o ambulatório, eu era moderador do conselho. Ao sair da minha nomeação, eu apresentei ao conselho a minha renúncia. Lembra, Jorge? Porque poderia trazer problema para a segunda igreja. Afinal de contas, eu vou trabalhar com aquela história de transformar um gênero em outro, o que é uma balela sem pé nem cabeça, mas conversa para outro momento. Vou para o inferno de cabeça para baixo, amarrado com uma pedra aí por cima. O conselho rejeitou, por unanimidade. Portanto, é com muito orgulho que eu trabalho com pessoas trans com pleno apoio da minha comunidade de fé, com o apoio de vocês. E isso faz uma enorme diferença. Acompanhar o sofrimento dessas pessoas, vocês não têm ideia. Acompanhar as pessoas LGBTs e ser amigo delas, e nós lá em casa temos uma ampla rede de amizades entre elas, faz perceber como são assassinas expressões do tipo bicha, diabo, sapata, traveco. Vocês não imaginam o que isso significa para essas pessoas quando eu pronuncio essas palavras. Elas são de morte. Porque se eles
sempre se usam entre eles. Porque nós aqui, nós de vez em quando fazemos algumas brincadeirinhas. Nós até falamos mal de nós mesmos, mas não admitimos que outro de fora faça. E eu preciso dizer, apenas como um testemunho, que não há pessoa mais valente, mais heróica do que uma travesti. Lá na minha terra tem um ditado machista que é: tem que ser muito homem para ser isso. Tem que ser muito homem para ser travesti. Lembre-se, travesti é pessoa feminina, tá? Jamais use o masculino porque é ofensivo. Jamais. Essa é também uma das formas em que nós assassinamos as pessoas. Espero que Deus nos abençoe e nos faça perceber cada vez mais como nós podemos melhorar onde nós fazemos algumas grandes burradas. Amém. E que Deus nos ajude nisso. Amém. Convido a todos a recebermos a bênção do nosso Deus. Que o Senhor levante o seu rosto sobre cada um de nós. Que o Senhor sobre cada um de nós faça resplandecer a sua face. E que o Senhor tenha cuidado por cada um de nós. E que o amor de Deus Pai, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a consolação do Espírito Santo, que seja com cada um de nós, com cada pessoa da face da terra, hoje e para sempre. Amém.